Meu irmão e minha irmã, hoje dia 21 de julho, sexta-feira, da 15ª semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz a palavra de Deus para nós neste dia, do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está em conflito com os mestres da lei e com os fariseus. Ontem Jesus dizia, estes que carregam pesados fardos nas costas das pessoas, fardos que eles, porém, não carregam. Um dos fardos era este. O sábado era dia de festa para os judeus, dia em que se recordavam da libertação do Egito, dia de comemorarem, porque Deus tinha agido no seu povo, tinha libertado o povo. Por isso o sábado era o dia de repouso, porque naquele dia não se trabalhava, lembrando-se justamente que libertados do Egito não mais eram escravos do trabalho. Era dia de descanso para as pessoas, como também para os animais e para a terra. Porém, com o tempo, se tornou um peso o sábado. Não se podia fazer nada em dia de sábado. Não se podia varrer a casa, abrir as portas, arrumar a cama. Era um peso insuportável de carregar. E como nós escutamos, não se podia nem mesmo alimentar-se de certas maneiras, como, por exemplo, quebrando e colhendo espigas. Jesus, então, condena este tipo de comportamento dos mestres da lei e dos fariseus, dizendo que é uma lei vazia. Nós escutamos ainda que Jesus disse que é Senhor do sábado, ou seja, supera a lei de Moisés. Jesus é o novo, este complemento da lei, que, porém, fariseus e mestres da lei não quiseram aceitar. Meu irmão e minha irmã, o que é que esta palavra pode dizer para nós no dia de hoje? Primeira coisa, nós temos sempre que nos lembrar que o culto que nós prestamos a Deus não é isolado. Não é uma coisa que nós paramos totalmente a nossa vida e somente prestamos culto a Deus, como se somente aquilo fosse a única coisa que existisse naquele momento. Não, o culto a Deus é feito na história, na nossa vida. Nós, quando vamos até Deus, levamos os nossos problemas, as nossas alegrias, os nossos pensamentos e preocupações. Eu não posso cultuar a Deus, adorar a Deus e me esquecer da minha realidade, me esquecer dos meus irmãos que estão ao meu redor passando dificuldades. Com que cara eu vou até Deus, sendo que aqueles que estão comigo, às vezes aqueles que eu tenho que cuidar, estão, como diz o Evangelho de hoje, passando fome. Impossível cultuar e adorar a Deus de barriga vazia. São duas coisas contrastantes. Meu irmão e minha irmã, adorar a Deus, levantar as nossas mãos para o céu como Senhor de toda a nossa existência, sem, porém, nos esquecer de estender a mão para o nosso irmão e para a nossa irmã que necessita da nossa ajuda, do nosso bem material, do nosso levantar esta pessoa. Além do mais, nós vimos que o Evangelho completa a lei, ou seja, Jesus completa aquilo que Moisés revelou. Esta prática de ajudar o irmão, de estender a mão, é prática de Jesus. Não é invenção do padre, invenção do papa. Jesus mesmo disse, ajudai, dai de beber, dai de comer, vesti, visitai.
Jesus nos apresentou este complemento à lei, amar a Deus e amar aos irmãos. Que esta seja a lei da nossa vida, uma lei que não é peso, uma lei que liberta dos nossos egoísmos e paixões desordenadas. Que a bênção do Senhor te fortaleça nesta sexta-feira, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.